Boa noite, todo mundo. Me chamo Gabriel Acheta, sou presidente da Liga de Infectologia da Faculdade de Medicina de Taubaté. Estamos aqui hoje na nossa 10ª aula do nosso curso de antimicrobianos pela Liga. E estamos aqui com o professor Nathanael Adwana. O professor Nathanael, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp, e especializado em Infectologia Clínica pelo Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. E o professor é mestrando em Infectologia e em Saúde Pública pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Professor, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Obrigado também pela grande receptibilidade e pela paciência de toda a comissão organizadora. Parabéns pelo evento, são temas muito bons, tá? E a organização está muito boa do evento. Eu preparei hoje uma aula que é basicamente uma continuidade da aula prévia, a quais quem ainda não teve a oportunidade de assistir, por favor, assistam, tá certo? O primeiro tema foi pilares de terapia antifúngica, e agora a gente vai tratar de um tema bem específico, que é candidemia. Apesar de específico, é um dos mais relevantes em termos de terapia antifúngica para o médico generalista e para todas as outras especialidades que trabalham junto com o pessoal da clínica médica, tá certo? Para começar, então, eu não tenho qualquer conflito de interesse a declarar, e nós vamos perpassar basicamente por 5 tópicos importantes, né? Primeiro a gente vai entender qual que é a importância de conhecer a candidemia, o que que ela significa para a nossa medicina brasileira e mundial, para a saúde pública. Depois a gente vai conhecer um pouco mais sobre a cândida e o que que ela pode causar no seu hospedeiro. Depois as manifestações clínicas, como diagnosticar e, por fim, como lidar de forma terapêutica com esse agente. Então, qual que é a relevância da candidemia no nosso contexto atual, tá certo? A candidemia, ela configura, como já mostrei na aula anterior, tá? Entre a terceira e a quinta causa mais importante de infecção em unidade de terapia intensiva, e apresenta uma letalidade extremamente elevada, mesmo nos países desenvolvidos de alta renda, como países da Europa, Estados Unidos, Canadá. A mortalidade chega a afetar 1 a cada 3 pacientes acometidos por infecção de corrente sanguínea por cândida. E nos países de baixa e média renda, como países em desenvolvimento, né, como eles falam, países, por exemplo, como os países da América Latina ou alguns países do Sudeste Asiático, a mortalidade chega a acometer mais de 70%, é extremamente elevada, tá certo? Outro fator importante é a gente entender que no panorama mundial a gente tem apresentado uma elevação de cepas potencialmente resistentes. Como a gente pode ver aqui nesse slide, isso aqui é um panorama das cepas de Cândida na América Latina. A Cândida possui diversas espécies, a mais prevalente é a que a gente chama de albicans, aqui representada pelas colunas em azul. Na América Latina, em segundo lugar mais prevalente, seria a Parapsilose, em terceiro lugar a Tropicalis. São muitos nomes diferentes, mas esses 3 nomes são importantíssimos de vocês lembrarem, juntamente a Glabrata e a Krusei, que é essas vermelhas, e a Krusei é essas mais escuras aqui, em preto, tá certo? Por que elas são extremamente importantes de se lembrar? A Glabrata e a Krusei são cepas que apresentam resistências intermediárias ou intrínsecas a azólicos, que é a principal terapia contra esse tipo de agente, tá certo? Então, quando a gente para ver, em relação à proporção, as cepas não álbicas somadas correspondem a mais de 50% da prevalência que a gente tem, tá certo? Isso tanto no Brasil quanto nos outros países latino-americanos, principalmente, todos com exceção da Colômbia, correto? O que ele representa de custos para nós? A terapia antifúngica, né, de forma geral, é uma terapia extremamente cara, né? O fluconazol, que é a terapia básica, apesar de ter formulações via oral, que são ótimas e são muito mais em conta, geralmente a forma parenteral, a forma EV, ela é extremamente cara, né? Mais cara do que a própria anfotericina, que é um antifúngico de espectro muito mais elevado. Então, isso aqui... Perdão, está passando em automático aqui. A anfotericina, uma ampola de anfotericina, basicamente custa, num preço máximo regulado pelo governo, R$19 aproximadamente. Esse valor pode ser atualizado, agora para esse ano deve estar oscilando em torno de 20 e poucos reais. Tá? Mas o fluconazol, uma bolsa apenas, custa quase R$270, numa formulação bioequivalente R$130.
As equinocandinas, que são outras drogas que a gente usa muito em infecção de corrente sanguínea, custam uma ampola R$ 700. Então, são medicações extremamente caras. As formulações de poliênicos menos nefrotóxicas, que são as recomendadas internacionalmente para se tratar muitas infecções fúngicas, chegam a custar mais de R$ 2.000 a ampola. Então, os custos acumulados para você tratar cada paciente com candidemia pode chegar a quase $3.700 para cada ano de vida ganho. Ou seja, se é um paciente muito jovem que tinha muita comorbidade, ficou séptico por uma candidemia, para cada ano que você precisou investir, que ele potencialmente você salvou dessa vida, você investiu aproximadamente $3.700. Isso representava um custo total somente pela candidemia de aproximadamente $43.000, que se você converter em taxas atuais dá muito mais do que R$ 230.000, tá certo? Isso por conta de uma infecção, que geralmente é complicação de terapias e tratamentos hospitalares de pacientes que foram internados por outras causas que não necessariamente a candidemia. Então, geralmente são pacientes que entram por trauma, que entram por doenças oncológicas, que entram por complicações de transplantes, por outros motivos, infecções graves, e conforme vão passando o tempo internados em hospitais, ganham essas infecções que a gente chama de candidemia. Então, fora os custos já intrínsecos do motivo original da internação, eles podem adicionar aí um custo de R$ 200 e poucos mil por paciente. E isso a gente está falando um estudo americano. Se a gente transformar isso para estudos de países em desenvolvimento, isso pode tomar outras proporções muito impeditivas. E isso explica muito porque muitos centros, mesmo de excelência na América Latina, Sudeste Asiático, acabam apresentando certa limitação e racionalização de certos recursos diagnósticos e terapêuticos. Então, é um problema que a gente tem que prevenir, que a gente tem que entender e a gente tem que saber tratar. No Brasil, especificamente, a gente tem uma incidência 10 vezes maior do que na Europa e aproximadamente 5 casos para cada 1.000 pacientes dia, né? A mortalidade que a gente já viu é de aproximadamente 70% de todas as candidemias aqui no Brasil. Em São Paulo, especificamente, a gente vê que as infecções por candidemia já correspondem a quase 10% de todas as infecções isoladas em hemoculturas nas nossas UTIs. Isso aqui é dados de 2017, se você pegar a planilha de 2018, isso não mudou, tá certo? A gente oscila sempre entre 9% e 11% a prevalência de cândidas. E se você for ver, metade das cepas, um pouco mais até, já passou aqui, são por cândidas não álbicas, ok? Falar um pouco mais da cândida, a cândida, ela é um comensal nosso. A cândida, ela não é simplesmente um agente patogênico, muito pelo contrário, ela participa do microbioma humano e de outros seres vivos. Tá? Então, a cândida, ela está presente no nosso trato intestinal, na nossa cavidade oral, tá certo? No intestino delgado, e ela faz parte, através dos seus metabólitos, do nosso metaboloma. O que é isso? Através das substâncias das quais elas processam, elas ajudam a extrair nutrientes de alimentos, produzir substâncias que ajudam a auxiliar na regulação do nosso metabolismo, e por isso elas são consideradas comensais. Ajudam também a equilibrar a flora bacteriana do nosso organismo. Então, ela ajuda a gente a regular as bactérias boas, que nos ajudam também, da mesma forma, a produzir substâncias benéficas para o nosso corpo. Elas vivem também, nas mulheres, no trato vaginal, tá certo? Então, é extremamente importante entender que, primeiro, a cândida não é simplesmente um agente patogênico por natureza, ela faz parte de nós. E ela se torna patogênica no momento em que existe uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio entre a quantidade de cândida que nós temos usualmente no corpo e as outras bactérias, né? E aí ela pode acabar não só se multiplicando mais do que deveria, mas invadindo tecidos nos quais ela não deveria naturalmente estar. E aí a gente tem as infecções invasivas por cândida, sendo a principal manifestação a candidemia, que é a presença da cândida na corrente sanguínea. Tá certo? As espécies de cândida são diversas, tá? Como eu já falei algumas, as mais importantes, perdão, é a albicans, disparado, tá certo? Na América Latina, as segundas mais importantes, inclusive no Brasil, é a Parapsilosis e em seguida a Tropicalis. Para além da Parapsilosis da Tropicalis,
são muito importantes e relevantes para o meio médico a Krusei e a glabrata, tá certo? Existem também outras espécies que são relevantes porque a gente sabe que elas apresentam potencial resistência a alguns antifúngicos. Então, aqui numa tabela resumida que eu coloquei para facilitar para vocês, vocês vejam a espécie que nós temos comparado com o seu perfil de resistência, principalmente a imidazólicos, equinocandinas e poliênicos, que é a ptericina. Essas três classes são as principais classes que nós temos para tratar esse tipo de infecção. A Candida albicans, apesar de mais prevalente, ela geralmente apresenta um perfil muito sensível, apesar de nos Estados Unidos já se observar uma taxa de prevalência de 1 a 2% de albicans que tem uma certa resistência a azólicos, provavelmente pelo alto uso de profilaxia antifúngica naquele país. Não apenas isso, a glabrata ela apresenta, por um mecanismo de bombas de fluxo, que já foi explicado para vocês em mecanismo de resistência nesse curso, uma resistência dose dependente aos azólicos de forma geral. Mas muitas vezes essa resistência pode ter significado clínico, ou seja, você dá o azólico e o fungo bota tudo para fora através dessas bombas de fluxo. Ele chega a entrar na célula, mas a célula bota isso para fora de novo e não faz o efeito que deveria fazer, tá certo? Então, muitas vezes em pacientes graves a gente acaba não recomendando se utilizar isso. Em Candida krusei, ela tem um outro mecanismo de resistência intrínseco, genético, que é uma alteração num ponto do citocromo P450, numa enzima que se liga a esse citocromo, e por isso essa enzima se torna menos sensível à ação dos imidazólicos. Apesar disso, o voriconazol, que é uma classe mais nova de imidazólicos, ele tem uma afinidade muito maior a esse citocromo e por isso ele ainda consegue ter uma boa ação sobre a Candida krusei. Mas não adianta tentar usar esses dois imidazólicos, que geralmente é bastante resistente. Outros pontos interessantes para vocês entenderem a importância de você conhecer pelo menos essas principais cepas de fungos da Cândida é a lusitane, que existe alguns relatos de desenvolvimento de resistência à anfotericina após algum tempo de utilização sob a infecção deles. E a Candida auris, que se vem se falando muito aí pelo mundo, principalmente nos países em desenvolvimento, que apresenta concentrações inibitórias mínimas muito mais elevadas do que qualquer outra cepa de Cândida para imidazólicos, algumas equinocandinas. Mas, em geral, ainda não tem resistência à ptericina, apesar de já se estar observando alguns relatos anedóticos disso. Então, seria uma Cândida multiresistente, né? E isso gera um alarme, porque não apenas é um fungo mais difícil de tratar, que precisa usar drogas potencialmente mais tóxicas, mas que ela é difícil de identificar, porque ela é comumente confundida pelos métodos tradicionais de identificação de fungos com Candida guillermonte. Tá? Então, é preciso ficar atento ao panorama das cândidas no mundo, porque o que nós tínhamos há 2 décadas atrás de prevalência de albicans já mudou. As cândidas não albicans, que são todas essas para baixo, existem muito mais, elas estão prevalecendo e a prevalência de cândidas potencialmente resistentes também está crescendo, principalmente, grave esse nome, a glabrata e a krusei. Para a gente entender um pouco sobre todo esse papo, né, de resistência, como que eu vou tratar, como que eu vou pensar no tratamento, a gente precisa entender um pouquinho sobre o fungo. Não vou me aprofundar muito em todos os aspectos morfológicos, tá certo? Mas para um médico generalista é importante saber que o fungo tem na sua parede, né, ergosterol. Por quê? Ergosterol basicamente é onde atua 70, 80% dos antifúngicos. Tanto os imidazólicos quanto os poliênicos, eles atuam nessa membrana de ergosterol. Os imidazólicos, eles atuam em enzimas que ajudam a manter a estabilidade, produzir esse ergosterol, e a anfotericina, ela faz uma alteração conformacional que acaba gerando poros nessa membrana, e aí gera um desequilíbrio osmótico e uma morte celular do fungo. Tá certo? Assim como terbinafina e nistatina também, que são outros antifúngicos que vocês vão observar. Outro antifúngico muito relevante para o meio médico é a equinocandina, que atua numa outra parte do fungo, a beta-deglucano.
Tá? A beta-glucana, ela é outro componente da parede celular, tá? Não da membrana, mas da parede, e ele é como se fosse uma parte da matriz dessa parede celular. E as equinocandinas acabam alterando a metabolização, né, a metilase dessa beta-glucana. Então, ela impede a formação e estabilização da parede celular. Tá? E existe um outro antifúngico, que em alguns cenários também é usado como quimioterápico, que é a 5-flucitosina. Tá? Ou fluorcitosina, como vocês vão ouvir em alguns lugares. Tá? Então, ele é um componente de ação intracelular diretamente no núcleo do fungo. Tá? Então, existem substâncias então que atuam na membrana, que atuam na parede e que atuam de forma intracelular no núcleo e no material genético. Isso é extremamente importante vocês lembrarem, porque, assim como nas bactérias, vocês precisam saber se é um gram positivo, se é um gram negativo e aonde atua esse tipo de antibiótico para saber como melhor tratar, né, e qual é a melhor penetração, assim também nos fungos a gente pensa a respeito disso. Tá? As manifestações, então, desses fungos, principalmente da cândida, ela se pode dar em todos os estratos, desde as formas mais superficiais da pele até as formas mais invasivas e profundas, musculares, vísceras, né, sólidas e ocas, e eles podem acabar acometendo também todos os órgãos nobres que vocês podem pensar, inclusive sistema nervoso central, cardíaco, né? Então, fígado, baço, são a candidemia, basicamente, ela pode se disseminar e gerar focos de infecção invasiva profunda à distância. As manifestações clínicas, de uma forma bem resumida, tá? Porque não é o foco da aula, se dividem em formas não invasivas e invasivas. Nas formas não invasivas, elas podem acometer as mucosas, né, gerando as mucosites orais, forma pseudomembranosa ou não. Né? A pseudomembranosa é aquela que todo mundo vê, que gera placas esbranquiçadas, friáveis, com um pouco de peremia na base, né? E quem usa dentadura, os idosos, acaba formando também regiões de peremia bastante importantes, bastante delimitadas na área onde tem mais atrito com a dentadura. E isso geralmente gera uma região bem dolorosa, mas não tem a famosa placa branca, mas não deixa de ser uma candidíase orofaríngea, tá? A balanite ou balanopostite, que gera lesões extremamente ressecadas, descamativas, às vezes até com discretas fissuras na região balano-prepucial. A vaginite por cândida, que gera como se fosse uma forma pseudomembranosa também, com placas friáveis ou não, ou às vezes também só com regiões permeadas, discretas, com uma leucorreia, pode ser um pouco límpida ou não. Nas crianças que têm déficit de metabolismo, elas podem formar uma forma crônica mucocutânea, acometendo principalmente o escalpo, a face, regiões de mãos, com formas granulomatosas e descamativas bem intensas e deformantes. Então é importante ficar atento nesses diagnósticos das crianças que vêm com dermatite seborreica de repetição, que não cura, que não melhora, ver se às vezes não é uma outra situação, fazer um raspado e um diagnóstico. E formas já um pouco mais invasivas, como, por exemplo, a esofágica, certo? Agora, as formas realmente invasivas, que a gente considera por definição, que geralmente são obtidas através da disseminação via corrente sanguínea, são diversas, como eu falei, podem acometer basicamente qualquer órgão. Né? Então, aqui a gente tem abscessos hepáticos visíveis através de tomografia. Geralmente eles não chegam a formar grandes abscessos, mas uma característica muitas vezes presentes nesse tipo de infecção por candidíase invasiva são microabscessos múltiplos disseminados. Então eles formam múltiplos pequenos abscessos nessa região. É uma coisa que você também vê em outros órgãos, como aqui nesse rim, e você pode observar em baços também. Assim como ele pode se disseminar de forma embólica para esses órgãos, ele pode se disseminar para osso, como por exemplo nesse caso de osteomielite, tá certo? Da coluna. Outro foco muito importante de diagnosticar é a retina, formando corioretinite, com focos exudativos algodonosos esbranquiçados, e muitas vezes apresenta também, como você pode ver, parece que está embaçado. Ele não parece, ele está embaçado porque ele também tem uma vitreite. Tá certo? Então, esse caso é o que a gente chama de uma endoftalmite, uma infecção, né, do olho por cândida através de embolização séptica desse fungo.
Outra complicação extremamente grave é a endocardite, tá? Então, infecção das válvulas, do endocárdio, do coração, formando também, às vezes, microabscessos, trombos infectados. E outros sinais importantes de se avaliar sempre no exame físico diário são as lesões cutâneas, que muitas vezes são indolores, não pruriginosas ou pouco pruriginosas e formam pequenas petequias, são petequias mesmo, que não somem a digitopressão, tá certo? Muitas vezes microhemorrágicas ou com pequenas pústulas. E quando você faz o raspado numa lâmina de vidro, pinga um KOHB, você vê muitas vezes pseudoífilas e leveduras, certo? A manifestação clínica agora da candidemia, que é a infecção de corrente sanguínea propriamente dita, por cândida, agora ela é muito menos específica e florida do que esses que vocês viram, né? Então, é uma infecção extremamente difícil de diagnosticar porque ela se confunde com um quadro séptico bacteriano muitas vezes. Ela tem um espectro de manifestação muito amplo, que pode variar de uma simples febre de origem determinada, né, refratária, que persiste, até um choque séptico que não responde a antibióticos de largo espectro, né, mas basicamente ela gera uma síndrome inflamatória aguda que vai do espectro apenas de febre até um choque séptico, muito semelhante a infecções bacterianas e não tem nada muito característico que possa diferenciar num exame físico uma infecção fúngica por candidemia de uma infecção bacteriana. Portanto, é extremamente importante vocês entenderem como a gente deve fazer o diagnóstico. O diagnóstico, ele se baseia principalmente na análise de fatores de risco, em primeiro lugar, e em segundo lugar, exames complementares e a história, é claro, né? Os fatores de risco, muitos autores já estudaram e talvez vocês tenham ouvido ou vão ouvir durante o aprendizado de vocês na faculdade, na residência e por aí pela frente, a respeito de scores de Cândida, ou Candida scores, tá certo? O mais famoso é o que leva o nome, Candida score de León, tá certo? O espanhol. E ele, basicamente, eles tentam juntar condições de colonização e fatores de risco estudados na literatura para, através de análises estatísticas, conferir uma pontuação para cada fator de risco. E quando você soma mais do que determinada pontuação, você consideraria que você tem um paciente com maior risco para desenvolver candidemia ou estar com candidemia naquele momento em que esse score foi aplicado. Então, Leon viu que a presença de colonização multifocal, que era o suave axilar, né, o suave orofaringeo anal, quando você tinha presença de colonização de pelo menos 2 desses 3 pontos, você somava um ponto aqui. Se você tinha um paciente que fez cirurgia na admissão da UTI, principalmente abdominal, você somava outro ponto. Se o paciente se apresentava em sepse grave, que é a definição do sepsis 2.0, vocês devem ter tido aula, né, com o Dr. Juan sobre as novas definições de sepsis 3.0, mas na época ainda que desse estudo era a definição de sepse grave, que era uma síndrome inflamatória sistêmica com disfunção orgânica, mas ainda sem disfunção hemodinâmica propriamente dita. Nessa situação, você somava 2 pontos, e se ele usava nutrição parenteral, um ponto, que é outro fator de risco clássico encontrado na literatura. Se você soma pelo menos 3 pontos, você tinha uma sensibilidade de 80% e uma especificidade de 74%. Isso é bom, isso é ruim? Isso é ruim, né? Para um paciente grave, você perder 1 em cada 4 pacientes com infecção, basicamente, desculpa, 1 em cada 5 pacientes com infecção, e desses que você acha, você ainda tem 1 em cada 4, não ter certeza se é realmente pelo fungo que você está procurando ou não, não é um exame muito bom para a situação, né? O que ele acha, na verdade, é um bom valor preditivo negativo, de quase 98%. Já Ostrowski, que é um autor americano, ele acha outros fatores da literatura e faz esses critérios. Todo paciente que tiver pelo menos a 48 horas entubado, há 4 dias na UTI, usando pelo menos 1 a 3 dias de antibiótico com catéter central, se por acaso ele usar qualquer um desses outros fatores adicionais, ele poderia também estar sob maior risco de candidemia. Porém, no final, o que se achou é que ele só tinha um valor preditivo positivo de 10% e ele tinha uma especificidade baixa também. Tá certo? Já a Guilherme, que é uma autora italiana, ela pega parte desses fatores clássicos também, como o uso de antibiótico terapia, catéter central. Uma coisa que é muito específica desse critério é
estar internado a longo tempo, institucionalizado, ainda que de home care, ou transferido de outro hospital, paciente em uso de ventilação mecânica, ou uso de uma pneumonia como o foco do choque séptico. Ela vê também que tem um valor preditivo positivo muito ruim, esse score, mas ele tem um valor preditivo negativo muito bom. E no final de toda essa jornada, dessa década de pesquisando score, de predição, o que se aprendeu é que esses scores não são bons para se determinar se tem alto risco ou não para fungemia e se deve guiar ou não o início de uma terapia. Ou seja, o que muita gente, você vai ver colegas usando por aí hoje em dia, erroneamente, ele tem um Candida score de 3, então eu vou entrar com antifúngico. Não, o raciocínio não é esse. O raciocínio ele tem um Candida score baixo, então a chance de ser candidemia é extremamente baixa. E eu não vou entrar com antifúngico. É assim que se usa os Candida scores, tá certo? É assim que se analisa os fatores de risco. Você usa eles para excluir a infecção e não para determinar que ele tenha. Porque se você observar, presença de catéter central, NPT, pancreatite, uso de corticosteroides, são fatores de risco também, muitas vezes, para infecções de corrente sanguínea bacterianas, né? O que é mais específico, como nutrição parenteral, pancreatite, apesar de serem mais específicos, eles não demonstram boa sensibilidade, não são fatores que são muito claros. Nem todo mundo que tem pancreatite tem candidemia, nem todo mundo que usa NPT tem candidemia. Então, basicamente, quando você começa a ver um paciente naquelas definições que eu falei, ele está com uma síndrome inflamatória persistente ou um choque séptico que não está respondendo antibiótico, eu tenho que ver, existe chance desse choque séptico ou dessa síndrome inflamatória aguda ser por cândida? Vamos ver. Então, ele não é colonizado por fungo nos suaves, ele não fez cirurgia e não está em sepse grave. Provavelmente a chance de ser uma candidemia é baixa. E eu não vou considerar uma atitude intempestiva de entrar logo com antifúngico nesse momento. Acho que eu preciso investigar mais essa situação. Agora, ele veio um score alto, veio 3, veio 4 Candida score, veio 5 que seja, pense melhor. Faça a investigação, procure o fungo, mas não necessariamente significa que é a necessidade do antifúngico que você está vendo ali com esse resultado. O que você está vendo é que pode ser uma bactéria multidroga resistente que está com o esquema de antibiótico inadequado, tem um foco fechado bacteriano, ou pode ser sim infecção fúngica que não está sendo tratada. Isso tem que ser melhor pensado. Esse é o resultado desses scores. Tá? Então, quando você vê, eles apresentam um elevado valor preditivo negativo, um baixo valor preditivo positivo e uma especificidade que não é tanto que a gente deseja. Por isso, lembrem-se, o Candida Score, ele só ajuda você a pensar que não é candidemia, tá certo? Um Candida Score baixo, basicamente, te ajuda a falar que não é Candida. Um Candida Score alto, ele não te diz muita coisa. Tá? Então, não use ele achando que deu alto é candidemia. Pelo contrário, deu baixo, provavelmente não é. E a identificação precoce, então, ela tem que ser feita de forma bastante consistente, bastante contundente, para que você não perca tempo também de tratar esse paciente. Como eu já falei na aula de terapias, do pilar de terapia antifúngica, né? As infecções fúngicas muitas vezes apresentam tamanha mortalidade porque a gente demora para pensar neles e quando diagnostica já está numa fase muito tardia. Então, o que os estudos mostram é que um paciente que identifica cedo, nas primeiras 24 horas do início da síndrome inflamatória, e entra nas primeiras 24 horas com terapia antifúngica adequada, ele tem uma mortalidade ainda assim de quase 30%. Por outro lado, os pacientes que demoram mais de 24 horas, a mortalidade já chega a quase 50%. Tudo isso só pelo tempo que você demora. E o que se viu nos estudos é que muitas vezes a infecção fúngica leva até 5 dias para ser diagnosticada a mais do que uma infecção bacteriana, representando então esse resultado de mortalidades que oscilam entre 55% a 70%. Aqui nos países que possuem menos recursos diagnósticos, isso ainda é muito mais fatal, porque a gente tem uma dificuldade na velocidade de liberação de muitos resultados, de exames microbiológicos. Então, é por isso que o médico precisa estar muito atento no que está acontecendo na evolução clínica, nos fatores de risco,
né, para ver se ele pode considerar ou não um início precoce terapêutico. Ele precisa, antes de pensar no início precoce, para que ele pense em tratar, ele precisa suspeitar. Então, a primeira mensagem é: suspeite, pode ser fungo. Para você suspeitar, você tem que pensar primeiro, nos fatores de risco para ele ter adquirido e para ele ser colonizado. Para ele adquirir uma infecção, ele tem que ter mucosa não íntegra, né, onde vive a cândida. É só você pensar, onde vive a cândida? Basicamente, quando vocês viram aquela imagem, em todo o trato gastrointestinal. Se ele tiver qualquer lesão na mucosa, né, mucosite, em boca, esôfago, intestino delgado, intestino grosso, e quem que tem muito isso? Quem faz muita quimioterapia, basicamente esses pacientes estão sim mais suscetíveis a ter infecção fúngica. Outra coisa, pacientes que têm baixa imunidade celular. Então, esses pacientes que têm baixa imunidade celular, geralmente, e baixa imunidade macrofágica, eles têm uma grande chance de translocar essas cândidas através de todo o trato gastrointestinal. Fora isso, se você já identificou através de suaves colonização por cândida, ou se ele já tinha candidúria presente, por causa que ele é sondado de demora e você vê que mesmo tendo trocado a sonda, ele persiste com candidúria, faz pensar que no mínimo ele já é colonizado por uma cândida, correto? E é claro, a manifestação clínica de uma sepse que não se resolve a partir de antibiótico terapia de largo espectro também deve te chamar a atenção para isso. E aí você deve parar para pensar. Ele tem fator de risco para transmissão, ele tem fator de risco para ser colonizado, né? Se ele era extremamente imunossuprimido, se ele tinha sinais de mucosite, alteração do trato gastrointestinal, se ele era oncohematológico, se ele usava nutrição parenteral, se ele tinha catéter central, né? Se ele tinha alguma lesão como mucosite, enterocolite necrotizante, perfuração intestinal, cirurgia abdominal recente, diabetes com hiperglicemia descontrolada nos últimos tempos, né? Já usou antibiótico de largo espectro recentemente, né? Então, todos esses fatores de risco basicamente devem te chamar a atenção para que ele possa eventualmente ser um paciente de maior risco para desenvolver uma infecção. Mas lembrem-se, colonização é muito diferente de infecção. A colonização é simplesmente a presença sabida do micro-organismo no seu organismo. A infecção é quando essa presença significa aquela disbiose que eu falei, né, que é o desequilíbrio entre a quantidade de organismos que deveriam ter naquele local, né, e quando ele está acima do que deveria, ele gera um processo inflamatório desregulado. Isso é infecção. Então, se por acaso a cândida está lá, mas o paciente está estável, ele não tem instabilidade clínica, não está fazendo febre, não está piorando a função orgânica, é só colonização. Principal exemplo, candidúria, né? A presença de cândida no trato urinário, 90% das vezes é pura colonização. Então, não adianta ficar repetindo urina 1, não se faz urina 1 de controle, urina 1 é um exame apenas para diagnóstico, não para controle. Tá? Não se faz urina 1 seriada. Segundo lugar, se você tem um paciente, por exemplo, que é o caso mais clássico, que quem é recém-formado vai aí trabalhar no pronto-socorro, ver aquele senhor que já tem sequela de AVC, ou idoso, extremamente dependente para atividades básicas de vida diária, está acamado, ele usa fralda e na hora de colher a urina, vem cândida. Primeiro, veja se ele não tem dermatite de fralda, que é um grande contaminante por cândida, tá certo? Segundo lugar, se ele está sondado, veja quanto tempo está essa sonda. Se essa sonda é antiga, invariavelmente, depois de uma semana, ele já vai estar colonizado por algum germe, geralmente por cândida. Tá? Então, você tem que, se ele veio cândida, troque a sonda e colha de novo. Se ele veio de novo, mas ainda assim ele está estável, ele só estava desidratado, você hidratou, ele melhorou, não significa nada, você não tem que tratar essa candidúria, tá certo? Agora, se ele começar a fazer febre, você já trocou a sonda, continua vindo candidúria, aí você pode começar a pensar que isso pode ser um reflexo de uma infecção mais grave, certo? Então, pense assim, cândida é um germe que existe na gente, existe comumente no trato gastrointestinal,
e no trato gastrointestinal, então, se eu pesquisar cultura de fezes, qualquer coisa, provavelmente eu vou achar cândida, eu já espero que seja assim. Agora, se eu encontro em sítios estéreis, como por exemplo sangue, líquor, líquido peritoneal, que não deveriam ter absolutamente nenhum micro-organismo, pense e haja rápido, tá certo? É por isso que eu escrevi isso aqui. Se o germe deveria estar lá, pense 2 vezes antes de começar a tratar intempestivamente. Pense se não é uma colonização, reavalie o paciente, tire nova história, veja o estado clínico se está melhorando ou não. Mas se por acaso é qualquer sítio nobre, não perca tempo. Cândida em corrente sanguínea nunca deve ser considerada colonização. Lembrem-se que a mortalidade chega a 70%, mesmo no centro de excelência. Tá? Para diagnosticar, então, o que você vai ter de exame complementar? O principal, padrão ouro, é a hemocultura. A hemocultura tem uma sensibilidade de aproximadamente 50%, só que ela tem um grande problema. Desculpa, ela já tem 2 grandes problemas. O primeiro problema é a sensibilidade, que é um cara e coroa. Então, imagina só, por mais que você tenha a cândida lá, 50% das hemoculturas que você colher provavelmente virão negativas. Isso é um grande problema. Esse estudo que mostra, desculpa, os estudos que mostram a sensibilidade de 50%, eles são estudos relativamente antigos, tá, da década de 90, porém, esses estudos, eles foram repetidos com novas tecnologias e essa sensibilidade não melhorou muito. O que a gente tem de novas tecnologias? Na época que se foi encontrada essa sensibilidade de 50% dessas hemoculturas para fungos, tinha técnicas muitas vezes manuais ou semi-automatizadas, ou seja, não é aquele que você vê hoje em dia em muitos hospitais, que você colhe num frasquinho de vidro, aquilo lá fica fechado para sempre, jogado numa máquina com um sensor que vê se cresce dióxido de carbono e outras substâncias automaticamente através de sensores de luz. Não, é um método que ele fica numa estufa e todo dia, a cada tantas horas, o técnico tem que ir lá, pegar na mão e virar manualmente para ir incubando, né, aquela cultura, ou uns que são colocados numa estufinha que vira a pazinha automaticamente a cada tantas horas para fazer esse processo de cultura do caldo. Né? Então, não é um método isento de risco de contaminação e cuja contaminação pode combater o agente principal inoculado ali no sangue, então gera um falso negativo, né? Atrapalha o crescimento do germe que você está pesquisando. Como muitas vezes você também tem a técnica de coleta dificultada, então em países que treinamento não é tão bom assim, a gente acaba tendo mais dificuldade em centros, né, seja público, seja privado, onde não tem treinamento de coleta adequado, essa sensibilidade também cai bastante. Não apenas isso, o tempo de crescimento, muitas vezes, desses germes, eles levam muito tempo. Muito tempo, quanto que é muito tempo? Tudo que leve mais de 24 horas para você diagnosticar numa infecção potencialmente grave, por exemplo, o choque séptico, é muito tempo. A gente sempre tenta trazer esse tempo para menos. Os fungos, muitas vezes, vão levar mais de 1, 2, 3 dias para crescer e serem identificados. Pelo menos quando você ouvir leveduras de identificação, ele já vai te dizer alguma coisa, mas ainda assim você vai precisar que cresça essas leveduras no caldo. Né? E aí o que a gente tem visto é a tentativa de desenvolver outros métodos que não são baseados necessariamente em cultura. Beta-glucana, malditófilo, T2 Candida, PCR, que eu vou comentar daqui a pouco. O problema é que muitos deles têm uma custo-efetividade muito questionável e precisam de capacitação técnica e recursos também a serem investidos para que eles sejam viáveis, principalmente em países em desenvolvimento. Né? Então, os métodos que a gente tem para diagnosticar esse tipo de infecção, muitas vezes, se resumem, além das culturas, primeiro, no mais básico e que todo mundo deve pedir, que é o GRAM da amostra, tá certo? Então, se seu laboratório não faz, né, peça. Vocês vão sair daqui a pouco para a vida real, né? Então, vocês vão trabalhar em pronto-socorros aí de vários aspectos. Então, o pessoal aí da Faculdade de Medicina de Taubaté trabalha no Vale do Paraíba. Existem muitas cidades pequenas, já trabalhei em várias ao redor aí, que tem 9 mil habitantes, 7 mil habitantes, 12 mil habitantes. O laboratório, às vezes, fala para você que não trabalha de fim de semana, então você tem vários desafios. Então, fora dessa realidade, muitas vezes universitária, até o básico você tem que pedir. Né? Um dos grandes motivos também pelas dificuldades de se identificar infecções graves nos nossos cenários.
Mas fora isso, você tem que lembrar que te pedir pelo menos o básico. E o básico começa pela microscopia, através do GRAM, e muitas vezes se você acha que é uma lesão suspeita de fungo, por exemplo, aquelas lesões dérmicas, né, de embolização séptica que acaba aparecendo com petequias na pele, com pústulas, você pode fazer um raspado com KOH, que é a mesma substância que o ginecologista vai lá para fazer o raspado vaginal e ver se tem hifas, né, a mesma substância, basicamente, muito disponível em IBS. Tá? É rápido, simples, baixo custo, né? E se você tem um técnico minimamente treinado, um médico já, um colega minimamente treinado, você consegue identificar. Para além disso, já falei das culturas, tá? Mas você tem métodos moleculares, como o já muito difundido hoje em dia o PCR, né? A reação em cadeia polimerase, que identifica material genético, e o T2 Candida. O material genético, esses métodos baseados em PCR, eles têm grande vantagem porque eles são muito mais rápidos, né? E eles precisam geralmente de volume de amostra muito menor. Então você não ia precisar geralmente de 10 ml de sangue num frasco de vidro, 2 desse frasco, ou seja, 20 ml de sangue para identificar um germe. Muitas vezes você só precisa na pipeta ali, no frasco, né, no Falcon, você colocar coisas em torno de 1, 2 ml e mais os sobrenadantes. Então, tudo isso gera grandes vantagens operacionais. O problema é que muitas vezes esses métodos são pouco acessíveis pela questão também de visão de gestão pública, déficit de desenvolvimento e investimento. Então, é uma técnica que tem grande potencial, mas que ela também tem sensibilidade muitas vezes reduzida, porque ela depende muitas vezes de você isolar já a bactéria ou o fungo para você poder aplicar essa técnica. Então, para você fazer um PCR, muitas vezes, você não pode pegar o sangue puro e fazer um PCR nele. Você tem que esperar crescer alguma colônia na placa ou no frasco, e aí quando cresce essa colônia, você põe no PCR e identifica, tá certo? No caso das hemoculturas, você não apenas tem que esperar a máquina identificar alguma coisa, como você tem que replicar isso numa placa depois. Aí quando crescer na placa, você faz o PCR. Então, só por causa disso, você já gasta às vezes mais 2 dias para identificar o germe, né? Já a T2 Candida é um método um pouquinho mais novo, tá? E ele é um método baseado em ressonância magnética, em que ele basicamente liga pequenos íons, de resposta eletromagnética em antígenos específicos de Cândida. E isso faz dele um exame muito rápido, porque você consegue colocar o sangue puro, né, na máquina e ele consegue processar em 30 minutos e dizer se tem Cândida ou não. Quando associado a outros métodos diagnósticos, ele chega a ter uma sensibilidade até 90%, com uma especificidade de 95%. Mas sempre tem que ser associado a uma máquina cara que no Brasil não é amplamente disponível. Exames outros. A proteômica, que alguns já devem ter ouvido falar. A proteômica é uma técnica que vem crescendo cada vez mais para diagnóstico de todos os tipos de amostras microbiológicas, que vai de vírus a fungos, bactérias, tá certo? E basicamente ele identifica a proteína que existe ali naquele meio e ele, através de um laser. Quando ele lê aquela proteína, ele sabe, essa é uma proteína comum de ter em fungo, de ter em bactéria, e geralmente não é só em fungo ou em bactéria, mas é nesta espécie de fungo, nesta espécie de bactéria. Então, através desse método de proteômica, você consegue também agilizar muito o processo de realização desses exames. Ele é um exame que, no longo prazo, ele se paga, porque você reaproveita o material para fazer o exame, não é igual um frasco que você fez uma vez, joga fora, faz outra vez, joga fora. Mas ele ainda depende também da cultura. Você ainda precisa começar a identificar o crescimento de qualquer germe no frasco, para então replicar e depois jogar nessa máquina que a gente chama de Malditoff. Então ele ainda depende de pelo menos 1, 2 dias de crescimento e mais algumas horas até pelo menos um dia para identificar no Malditoff. Outros métodos são os baseados em antígenos, eles são muito importantes, porque eles são complementares a esses 2 métodos que a gente falou anteriormente. Então, ele pesquisa estruturas de paredes dos fungos. E aqui, no caso da Cândida, o mais importante é a beta-deglucana que a gente tem. Infelizmente, é um método muito caro, né? Então ele ainda não é amplamente disponível, também nos países em desenvolvimento, mas ele tem boa velocidade e especificidade. O problema é, muitas vezes, a sensibilidade isolada e a disponibilidade exatamente por causa do custo.
Outro exame complementar que vocês devem pedir, tá? Então a gente falou agora de exames que, dependendo da realidade em que vocês forem trabalhar, vocês vão ter disponíveis ou não. Agora, teste de sensibilidade antifúngicos vocês sempre devem pedir, independentemente do cenário. Tá? Se for no contexto público, o Adolfo Lutz faz, aqui no estado de São Paulo. E se por acaso forem laboratórios particulares, eles devem sempre fazer o teste de sensibilidade. Não esqueçam de pedir. Se você está suspeitando de fungo, escreva no pedido antibiograma e antifungigrama, ok? Porque muitas vezes isso passa batido. Tá? E radiologia, né? Os exames, basicamente, eles não vão dar um diagnóstico de infecção fúngica, muito pelo contrário. Mas muitas vezes eles vão te auxiliar, falando, ó, tem uma lesão granulomatosa, no contexto que você estava falando de um paciente oncohematológico imunossuprimido, pode ser uma infecção fúngica. Então, eles podem te ajudar. A abordagem terapêutica, eu fiz esse esquema para ajudar a resumir um pouco a nossa conversa. Só um instantinho. E, basicamente, ele se resume no esquema empírico inicial, né, e depois no manejo, enquanto você já começou a terapia empírica inicial. A terapia empírica inicial ela é extremamente importante, porque ela tem que ser extremamente rápida e certeira. Um problema é que ela não é universal para qualquer pessoa que você suspeita de candidemia. Você tem que diferenciar ela entre os dois principais grupos de risco que nós temos, né? Geralmente, 70% das infecções de candidemia ocorrem em pessoas não neutropênicas, enquanto o resto ocorre em neutropênicos. Parando para pensar, ocorre pouco em neutropênico. Não, na verdade, 30% das candidemias ocorrem em pessoas neutropênicas. Isso é extremamente importante pensar, porque quem são os neutropênicos? Os neutropênicos são as pessoas que têm doenças oncohematológicas, né? Então, leucemias, muitas doenças oncohematológicas, basicamente. E pessoas que passam por quimioterapia, então geralmente pessoas oncológicas que passaram por quimioterapia, né, recentemente, nos últimos 7 a 10 dias, geralmente acabam ficando neutropênicas, e as pessoas não neutropênicas são todas as outras, que geralmente são os pacientes que ficam graves, críticos, internados em UTI, em sepse, né, e acabam precisando de dispositivos invasivos e desenvolvem mais quadros de candidemia. Como suspeitar? Então, primeiro, e como definir se você vai entrar com a terapia empírica inicial? Primeiro, se você tem que ver aquilo que eu falei. Se você tem fatores de risco presentes, né? Então, se ele é um paciente oncohematológico ou não, se ele está invadido, se ele fez cirurgia abdominal, se ele está numa sepse refratária, mesmo usando antibiótico de largo espectro, com uma febre de origem determinada que não cessa, mesmo com antibiótico, com investigação, né? Abscessos ou sinais clínicos nas imagens que você está fazendo aí para investigar essa febre que não passa, essa sepse que não melhora. Você acha sinais de endoftalmite, endocardite, osteomielite, abscessos profundos que não são explicados e que não melhoraram com a terapia que você já colocou de antibiótico. Então, esses sinais geralmente são sugestivos de um paciente que pode estar evoluindo com uma candidemia. A partir desse perfil, que é comum à maioria dos pacientes, você veja primeiro se ele é neutropênico ou não. Por definição, o paciente neutropênico é aquele que tem neutrófilos totais abaixo de 1.000, com tendência de queda, ou seja, o paciente fez quimioterapia hoje e ele, fez quimioterapia há 7 dias atrás e hoje está fazendo febre, eu faço o hemograma e ele tem 900 neutrófilos. A neutropenia da quimioterapia, ela tende a progredir geralmente até o 13º dia. Então, provavelmente, esse 900 amanhã estará 700 ou 500 ou menos. Isso já é um neutropênico que deve receber mais atenção, né? Agora, existe também a definição absoluta de neutropênicos com neutrófilos abaixo de 500 células. E aí, independentemente do estado, pior ou não, já é um paciente extremamente neutropênico, extremamente grave. É por isso que você, médico, recém-formado e para o futuro, sempre deve olhar para o número absoluto de neutrófilos e não porcentagem, né? Percam essa mania de olhar o hemograma apenas pela porcentagem. Observar o número absoluto de neutrófilos é uma coisa extremamente importante para qualquer médico que está observando um paciente grave na UTI, tá? Ou com uma infecção potencialmente grave, tá? Então, você já definiu o perfil do paciente aqui em cima, né?
se ele por acaso é um perfil que tem fatores de risco mesmo para uma infecção de candidemia. Depois você já definiu se ele é neutropênico ou não, por definição. Quando você define se ele é neutropênico, sendo neutropênico, você tem que ver se ele tem instabilidade clínica ou não. Se por acaso ele tem instabilidade clínica, a primeira opção sua vai ser equinocandina. Por quê? A equinocandina, ela não sofre, como vocês viram naquela tabela prévia, resistência da maioria das cepas de Cândida, tá certo? Ainda que a parapsilose tenha alguns relatos anedóticos de resistência à equinocandina, mesmo as que tinham algum MIC mais elevado aqui na América Latina, não se encontrou relevância clínica disso. Então, a equinocandina é a primeira opção, porque você tem que tirar para matar todas as cândidas logo espectro, enquanto você não identifica qual cândida você está tratando. Se por acaso, por outro lado, ela não tem estabilidade clínica, você tem que observar outra coisa. Primeiro, os neutropênicos, muitas vezes, principalmente os oncohematológicos, que fazem aqueles esquemas para depois passar por transplante de medula óssea, que é um grupo de extremo risco para doença fúngica invasiva, eles passam por esquemas de profilaxia. Então, você que vai fazer clínica médica, você que vai trabalhar em otorrino, que vai trabalhar com pacientes oncohematológicos com doenças fúngicas invasivas, né, vocês têm que lembrar disso. Muitas vezes esses pacientes passam por profilaxia com azólicos, com posaconazol, né, para profilaxia, muitas vezes de doença fúngica invasiva, ou mesmo fluconazol, além dos antibióticos e antivirais, que é outro capítulo. Se essa pessoa que é neutropênica, ela usou profilaxia, você tem que pensar se você deve ou não usar um esquema que não é equinocandina, tá certo? Além disso, o que você deve observar aqui é a prevalência de cândida resistente a azólicos no seu ambiente. Geralmente isso você vai obter com quem? Com a CCIH, tá certo? E com o laboratório, se por acaso a CCIH não tiver. Eles vão levantar o seu perfil microbiológico e vão te dizer, ó, você geralmente tem tantas cândidas e dessas cândidas você teve 10% de resistentes a azólicos. Se você tem 10% ou mais de resistentes, nem pense em usar um azólico como primeira opção. Sempre comece com equinocandina. Agora, se ele não tem estabilidade clínica, não tem alta prevalência e não usou profilaxia com fluconazol ou com posaconazol, você pode acabar considerando sim como primeira opção o azólico EV, tá certo? Como vocês viram, existem opções e opções de terapia no começo, né? O preço é uma coisa extremamente relevante em termos de saúde pública, né, de SUS, e muitas vezes de convênio também, dependendo da situação. Mas, como primeira opção, via de regra, para os pacientes neutropênicos, a não ser que ele seja um paciente muito redondinho, estável, onde não tenha muita cândida resistente, não tenha feito profilaxia com azólico, via de regra ele vai acabar usando equinocandina. Agora, os pacientes não são neutropênicos, mas têm instabilidade clínica, via de regra também vão usar equinocandina exatamente pela gravidade. E aí você faz a mesma pergunta, tem prevalência de resistente a azólicos? Se sim, também equinocandina, se não, você pode começar com azólico. Tá? E aí, já comecei então, eu tenho com um paciente grave, né, suspeitei que ele pode estar evoluindo com uma candidemia, entrei com a droga, seja um azólico ou equinocandina, tanto faz, dependendo da sua escolha. Como você vai partir para o manejo agora? Então, iniciei a terapia precoce, eu vou fazer análise de função orgânica e disfunções orgânicas, né, colhendo exames laboratoriais básicos, função renal com creatinina, função hepática com bilirrubina e INR, se tiver uma albumina também, um hemograma, um PCR de prova inflamatória e um VHS de prova inflamatória. Vou colher também agora 2 pares de hemoculturas periféricas, tá certo? São 2, ou seja, 4 frascos, se lembrem, tá? Isso aumenta muito a sensibilidade, né? Até 25% das hemoculturas. Para uma abordagem inicial no paciente séptico, no paciente grave, isso é importante. Mas não é qualquer par, é frasco de aeróbio e anaeróbio. Ah, o meu serviço só tem aeróbio, então não adianta colher 4, só colhe 2, tá certo? Você colhe um aeróbio de cada sítio periférico. Se por acaso ele tiver catéter central, some mais um. Eu não coloquei aqui, mas deveria ter colocado. Tá? Então, se por acaso você tiver mais um sítio invasivo, ele tem um Shile, ele tem um catéter central, colha a hemocultura deste Shile também. Tá certo? E aí a gente vai discutir se por acaso vai manter esse catéter ou não.
Para além disso, se você tiver disponível no seu serviço, estou trabalhando num serviço que tem recurso, peça também testes de antígenos, tá? Se tiver amplamente disponível. Tá? Então, um PCR ou uma beta-glucana. Sei que isso foge um pouco da realidade de muitos dos lugares onde a gente trabalha no Brasil, mas alguns podem eventualmente vir a ter. Eu creio que alguns de vocês vão trabalhar nesse cenário, tá certo? Então, lembrem-se dessa situação. Primeiro, eu tenho paciente grave, eu vou começar precoce a terapia. Comecei precoce e vou pedir as laboratoriais para entender o que está acontecendo. Funções orgânicas, provas inflamatórias, culturas. Se tiver dispositivo invasivo, soma com dispositivo invasivo. E, se tiver disponível no meu serviço, provas de antígeno. Colhi isso, aguardo os resultados, vou analisando, manejando o paciente grave, com, né, se preciso, suporte hemodinâmico e tudo aquilo, ventilatório, e observo a cultura. A hemocultura veio positiva, aí você tem que partir para o controle. Porque a partir do momento que você veio positivo, você confirmou o diagnóstico de candidemia. O problema é, da onde veio a candidemia? Isso é uma pergunta que muitos médicos esquecem de perguntar. Mesmo o clínico, mesmo o intensivista, muitas vezes fica satisfeito apenas com o diagnóstico. Deu positivo, já estou dando tratamento, pronto, nada mais a fazer, só esperar ele melhorar. Não é isso, tá certo? O tratamento de candidemia, ele acontece de uma forma extremamente protocolada. Ele deve acontecer primeiro com uma hemocultura de controle. Tá? Como assim hemocultura de controle? Por definição, os guidelines mais recentes da Sociedade Americana, Sociedade Brasileira, definem que você deve considerar o início efetivo da contagem do tratamento de terapia antifúngica a partir do momento que você esterilizou a hemocultura, ou seja, que ela veio negativa. Para você ter uma hemocultura negativa, você tem que colher novas hemoculturas. Então, a partir do momento que você diagnosticou candidemia, você tem que começar a seriar hemoculturas. Tá? De quanto em quanto tempo você pode colher? Os guidelines falam a cada 1 ou a cada 2 dias. Se você tem um paciente extremamente grave, que já está anêmico por causa do todo o estado inflamatório, né, com um balanço hídrico muito difícil, o ideal é você poupar um pouco essa coleta, mas isso vai muito do manejo clínico e dos recursos que você tem disponível de suporte intensivo no seu ambiente. Né? Por outro lado, colher até 48 horas também não, é uma ideia que muitas vezes cabe para todos os serviços, só que você tem que deixar lembretes como médico para a equipe colher. Então você tem que passar no plantão, deixar anotado no bucho, avisar a chefia da enfermagem, anotar na prescrição, porque senão isso se perde e aí ninguém acaba colhendo. Né? Então, colha de forma seriada e aí você vai acompanhar o resultado dessas hemoculturas. Se por acaso ela negativar, a partir do momento que ela negativou, você vê o dia que ela foi colhida e começa a tratar até D14, contando que o dia que ela foi colhida é o dia do início dessa terapia efetiva. Então, no dia 1º do mês, o paciente ficou séptico, ficou grave, eu comecei uma terapia empírica para fungo, colhi hemocultura e veio cândida. Ok. Então, 2 dias depois, me contaram que tinha cândida, já colhi nova hemocultura, essa hemocultura veio negativa já. Então, no dia 3 vai ser o dia de início terapêutico. E eu vou contar 14 dias a partir do dia 3 para definir o fim da minha terapia. Ficou claro? Por outro lado, se eu colhi a hemocultura de controle e ela persiste positiva, eu tenho que entender que isso não é normal. Né? Por que uma hemocultura, apesar de uma terapia efetiva, persiste positiva? Porque provavelmente eu não estou sendo efetivo, pelo contrário. Então, eu tenho que ver se eu não tenho focos fechados ou focos de candidíase invasiva em outros lugares, que o antibiótico não está tratando. Por exemplo, o antifúngico, desculpa. Equinocandina não penetra o sistema nervoso central, né? E tem pouca penetração em trato urinário. Então, se você tem um abscesso renal, se você tem um abscesso no sistema nervoso central, uma meningite fúngica, você não está tratando, e é por isso que sua hemocultura persiste positiva. Outra coisa, se você tem abscessos muito grandes, intraabdominais, musculares, ósseos, osteomielite, você não está penetrando direito. Então, não é só se o antifúngico pega ou não pega o fungo, é se ele penetra ou não penetra, e se ele está a tempo ou não suficiente sendo administrado, tá certo?
Fora isso, então, se por acaso ela persiste positiva, eu procuro outros focos, faço imagem da cabeça, se precisar eu colho um líquor, se eu faço imagem da barriga, né, e procuro. Concomitante a todo esse processo, né, que é o coração da terapia de candidemia, vocês vão solicitar sempre, e eu digo sempre, tá? Se vocês lerem os últimos guidelines, eles estão sempre recomendando, né, por causa do benefício que isso apresenta. Então, sempre que você deu a primeira hemocultura positiva para a Cândida, solicite um eco, seja transtorácico ou transesofágico, não importa, e um fundo de olho do oftalmologista. Tá? Então, se você está assistindo essa aula e quer fazer oftalmo, lembre-se que complicações fúngicas são extremamente recorrentes no dia a dia do oftalmo também, tanto ambulatorialmente quanto no meio hospitalar. Por quê? Os dois exames são pouquíssimo invasivos, tá? Claro que transesofágico é mais invasivo, mas mesmo assim ele geralmente não exige punção, biópsia, nada, né? E eles ajudam a encontrar possíveis agravos diagnósticos e focos fechados, focos de infecção invasiva, que poderiam passar reto, né? Passar despercebidos durante o tratamento. E quando você identifica agravos como endocardite ou endoftalmite, né? Você não vai tratar com urgência, por exemplo, uma endoftalmite, mas você vai determinar um tempo de terapia mais prolongado. Então tomem cuidado, porque saíram algumas publicações recentes deste ano, inclusive, no JAMA, falando que é questionável o benefício de solicitar uma avaliação do oftalmo para toda doença fúngica invasiva, para o Cândida. Né? O colega que escreveu aquele artigo, ele falou que todo paciente que tem candidemia e que passa por avaliação do oftalmo e encontra endoftalmite, invariavelmente ou morre ou melhora com terapia sistêmica. Então não teria benefício você fazer o fundo de olho porque o desfecho vai ser o mesmo, com ou sem o diagnóstico da endoftalmite. O problema não é isso, o problema é, muitas vezes, você não vai chegar lá e operar o olho do paciente endoftalmite para tratar endoftalmite. Você vai estar lá e vai ver, é uma infecção mais grave, teve disseminação embólica, então assim como pode estar no olho, pode estar no coração, pode estar no baço, pode estar em qualquer vaso, e eu tenho que tratar por mais tempo. Tá? Então, sempre que você discutir um caso desses com o infectologista, você vai entender esse raciocínio. Então, sempre que isso acontecer, de você ter uma hemocultura positiva para Cândida, solicite um eco e um fundo de olho. E aí, veja se tem alterações sugestivas de embolização séptica, né, dos fungos. Acione o colega infectologista que estiver no hospital, sempre que possível, ou equivalente, né, CCH, essas coisas. Eu já vou explicar a importância disso, tá? Isso não é um capricho. E estenda o tempo de terapia, ou pelo menos a proposta inicial de terapia. Depois você pode rediscutir isso com o infectologista, tá certo? Mas isso é tão importante quanto isso, tá certo? É fundamental pedir o eco e o fundo de olho, tá? Ok, passamos do coração aqui do tratamento. Agora vamos partir para outro cenário que também é muito comum no dia a dia de vocês. Você viu o paciente com fatores de risco, teve deterioração clínica, ficou séptico, iniciei terapia empírica precoce. Ótimo, fez certinho. Colhi provas orgânicas, colhi o par de hemocultura, porém, a hemocultura não veio positiva. A hemocultura não veio positiva e depois de 72 horas ele está melhorando. Ah, foi o antifúngico. Ou não. Né? É a mesma discussão de outras doenças, como doenças respiratórias virais. Ah, ele melhorou porque eu dei, né, água, porque eu dei cerveja. Você não pode dizer isso. Às vezes é o tempo de melhora mesmo da doença que ele já estava tratando, ou que ele não estava tratando, no caso. Então, você deve avaliar esses casos com mais parcimônia, com mais cuidado. Se precisar, discuta com um colega, peça ajuda do infectologista ou de outra pessoa, tá certo? Mas se por acaso a cultura não veio positiva e ele está melhorando, espere mais um tempo, espere mais 2 dias, né? Espere 3 dias. Se ele continua melhorando, espere mais 2 dias. Se ele continua melhorando e a hemocultura veio negativa, pondere suspender a terapia antifúngica. Nesse tempo, procure outros focos, né? Veja o que está acontecendo, porque muitas vezes não era fungo, né, a causa da piora. Era uma bactéria multidroga resistente, era um foco fechado de uma escara infectada, de um abscesso que não estava tratado por uma bactéria, e aí não adianta dar 10 quilos de antibiótico que não ia melhorar mesmo, tá certo? Outra situação é, você deu a hemocultura negativa, mas ele não está melhorando. O que você deve fazer? Persiste, então, a hipótese de infecção fúngica? Já descartei outros focos, como focos fechados?
Descartei e eu ainda acho que pode ser fungo. Então, repita. E aí você entra nesse protocolo, né? Você vira um ciclo. Você faz uma cultura de controle, vê se meio positivo ou não, e aí reavalia após 72 horas. Se vier negativo, pondere suspender. Se ele continuar piorando, faça esse protocolo. É claro, né, que dependendo da situação, às vezes você não precisa mais ficar recolhendo se você vê que o paciente já entrou em cuidados paliativos, mas isso é outra situação, tá? Via de regra, um paciente investível que você está aí vendo uma possível degringolação, né, uma piora clínica, repita os exames e continue no protocolo. Tudo bem? Então, entendendo o coração, você vai entender. Primeira mensagem, né? Veio o diagnóstico confirmado de candidemia, não é pronto, já estou dando equinocandina, acabou. Não. Você tem que fazer uma cultura de controle e fazer um eco e fundo de olho e chamar o infecto. Tá? Então, você tem papéis muito importantes aí. Quais são as opções terapêuticas que a gente tem? Certo? Nós temos 3 classes principais, as equinocandinas, os azólicos e os poliêmicos. As equinocandinas, como eu falei, elas são as terapias iniciais, empíricas geralmente, elas apresentam não só um espectro melhor, né, em relação às cândidas, elas pegam muito melhor, matam muito melhor as cândidas, como elas realmente mostram, em alguns estudos menores, que elas podem diminuir a mortalidade exatamente por essa questão de ser mais certeira na hora da escolha terapêutica. Os azólicos, por outro lado, eles não são drogas de se menosprezar, tá? Principalmente fluconazol, que é uma droga amplamente disponível, inclusive nos países de baixa e média renda e desenvolvimento, tá certo? E eles são ótimos para cepas que são sensíveis, né? Assim como a penicilina é ótima para um estáfilo sensível. O fluconazol é ótimo para uma Candida albicans, não tem droga melhor, e ela é menos tóxica, ela é menos custosa. Então, isso vai muito do que a gente está observando, tá? Por isso que é importante você pedir as culturas, cobrar o antifungigrama e cobrar a identificação da cepa. Tá? Além disso, os azólicos, diferentemente das equinocandinas, têm opções viorais, e é possível fazer a troca para via oral dos pacientes que estiverem evoluindo bem. Já vamos comentar isso. Tá? Voriconazol é uma opção que você não vai ter amplamente disponível aí no SUS, mas que você vê muito disponível em hospitais privados em que você for trabalhar. Ele é uma opção boa para você fazer um switch VO em quem tem uma infecção grave por cruze, né, como eu falei. Mas, e que já está em melhor, é óbvio, né? Você não vai dar para paciente grave. E os poliênicos, que são os antifúngicos supremos, mas extremamente tóxicos, né? Que basicamente tem um grande risco de evoluir com insuficiência renal, com hipocalemia, hipomagnesemia, né? Torsade Points, arritmias graves e fatais, morte súbita. Então, eles são basicamente drogas de última escolha, tá certo? A formulação lipídica ou lipossomal tem uma toxicidade menor, mas ainda assim tem toxicidade, então também se deve monitorar, tá certo? Essas são as opções que você vai ter, né? Para cada situação você vai escolher uma droga conforme a sua disponibilidade, e isso no final você vai sempre discutir com o seu colega depois da infectologia, mas é importante saber que você tem essas opções. E outra coisa extremamente importante, então eu falei muito e eu vou continuar batendo nessa tecla, do controle do foco. Você diagnosticou candidemia, diagnosticou uma infecção bacteriana grave, você tem que entender onde está o foco, da onde veio aquela bactéria, da onde veio esse fungo. A cândida, como eu falei, ela está muito presente no nosso trato orofaríngeo gastrointestinal. Ela é um colonizante, um comensal nosso. Então, a partir do momento que você tem quebra no epitélio, na mucosa, de qualquer um desse trato orofaríngeo gastrointestinal, você pode ter uma translocação dessas cândidas para a corrente sanguínea. Então, é o primeiro ponto do foco. Então, procure esse foco. Veja se você não tem mucosite, por causa das químios e radioterapias que dão muita mucosite, ou se você não teve perfuração intestinal, que dá muita peritonite e infecção de corrente sanguínea, né? Por isso as cirurgias abdominais também levam muito a isso. Ou um paciente mesmo que tem uma imunossupressão grave, né? Que fez quimioterapia recente, ou transplantado, você tem que perceber essas situações. A partir dessas situações, e aqui a cândida se dissemina, ela tem aquelas formas invasivas que a gente falou, pode ficar no osso, pode ficar no fígado, pode ficar no baço, pode ficar no músculo. Se formar um grande abscesso, não adianta só dar antifúngico. Então, você que vai trabalhar com cirurgia, você que vai trabalhar como clínico, você tem que entender esse processo de biofilme. Por quê? Esses focos
em que formam grandes coleções ou que formam biofilme nas superfícies, eles impedem que você trate direito o paciente, mesmo que ele tenha anfotericina, mesmo que ele tenha o melhor antibiótico ou antifúngico do mundo, né? O biofilme, basicamente, ele é um componente de matriz, geralmente glicopeptídea e proteica, de uma matriz extracelular, né? Uma membrana, basicamente, uma camada que se forma sobre a superfície de várias comunidades do micro-organismo. Como assim? Então, se eu tiver uma superfície aqui, como eu estou explicando, né, do osso, por exemplo, e as cândidas começam a aderir, porque elas translocaram, caíram na corrente sanguínea e depois aderiram aqui no osso, elas vão se aglomerando e elas produzem uma matriz extracelular que as ajuda a ficarem não apenas fixadas, como ajuda a sobreviver de uma forma totalmente diferente da que elas sobreviviam antes. Então, se antes elas eram o que a gente chama de planctônicas, que ficam circulando pela corrente sanguínea livres, agora elas são sésseis, elas são aderidas e imóveis. A partir desse momento, elas produzem essa matriz, e isso ajuda não só elas a ficarem aderidas, como ajuda elas a sobreviverem em todos os aspectos, inclusive com mecanismos de resistência aos antifúngicos. Então, elas produzem bombas de efluxo, mecanismos de canais que ejetam esses antifúngicos antes deles penetrarem nos fungos, tá? Reduz o metabolismo de algumas das camadas para que eles possam se preservar, enquanto as outras protegem e produzem os metabólitos que eles precisam. Então, eles vivem realmente em colônia, tá certo? E ajuda eles a se perpetuarem basicamente nesse ambiente. É como se formasse um grande escudo para eles contra qualquer antifúngico. Assim também pense, né? Se você tem um abscesso, os vasos, no centro do abscesso você não tem tecido, você só tem tecido necrótico, morto e coleção. O tecido mesmo, vivo, está ao redor do abscesso ainda, né? E sofrendo e inflamando. Então, onde tem vaso que chega o antifúngico e o antibacteriano, no caso de uma infecção bacteriana? Ao redor dessa coleção. Se por acaso você der muito antifúngico, ele vai acometendo aqui, né, a periferia, mas se o foco é muito grande, você não vai conseguir drenar todo esse foco persistentemente, ainda mais se você tiver uma imunossupressão associada, em que a ação macrofágica fagocitária está suprimida, tá certo? Então, tudo isso é extremamente importante para você entender que se você tem um foco fechado, um biofilme, não adianta só você dar o antibiótico antifúngico. E aí o cirurgião, você entenda isso também. Biofilme é o principal processo infeccioso que vocês vão tratar, né? Então, através disso, eles têm todos esses mecanismos de resistência, bomba de refluxo, né, inativação enzimática de algumas drogas, ajuda a permanecer em estados dormentes e hipometabólicos, mesmo em lugares com baixa presença de recursos nutricionais para essas células, né? Eles aderem e permitem eles ficarem persistentes naquele sítio. E também, muitas vezes, que existe estresses mecânicos, né? Então, às vezes, muitos biofilmes você tem que acabar arrancando ou raspando. Você não consegue tratar só com remédio. Para vocês entenderem a importância do biofilme, essas são 4 substâncias, né? Fluconazol, anfotericina, nistatina e clorexidina, e são substâncias que a gente usa muito para desinfetar ambientes e tratar infecções graves. Nesse caso, você vê que a presença do biofilme, após 2 a 4 horas, já permite uma atividade metabólica muito maior dos fungos, né? Então, a formação do biofilme, ele permite que os fungos se multipliquem de uma forma muito maior e acabam desenvolvendo uma atividade de resistência muito maior. E se engana, né? Então, isso é uma ideia muito erroneamente disseminada, de que o biofilme leva dias, semanas para se desenvolver. Não, você passou um duplo J ali no sistema urotelial da paciente, em 2 a 4 horas ele já vai ter biofilme das bactérias que usualmente colonizam aquele trato, né, se ela foi colonizada. Assim também, se você passou um catéter, em 2 a 4 horas vai estar colonizado por alguma bactéria se você teve quebra de barreira. Geralmente, o biofilme leva para maturar aproximadamente de 12 a 72 horas, mas de 2 a 4 horas ele já se formou, já está presente. Então, a formação de biofilme é muito rápida, né? Então, às vezes, você precisa conversar de forma multidisciplinar, e você, como cirurgião, vai ter que entender o lado do clínico de que não adianta simplesmente ele está um pouco instável, né? Vamos esperar um pouco mais para ver se ele vai melhorar. Não. Muitas vezes a única solução vai ser a drenagem do foco, e isso vai ser ponderado na balança entre o risco e benefício que a cirurgia e a drenagem do foco vai oferecer.
Então, isso sempre não pode ser um conflito, tem que ser um trabalho em conjunto entre o médico intensivista, o médico clínico e o médico cirurgião. Tá? Então, os dois lados, cirurgiões, clínicos, entendam isso. Onde fica o biofilme, principalmente? O sítio mais comum, geralmente fica no catéter, tá certo? Mas qualquer sítio, qualquer órgão, qualquer abscesso pode ser o foco do biofilme, que a gente chama de foco fechado, onde não chega o antifúngico. Nos catéteres, eles geralmente podem ficar tanto na superfície, geralmente mais bacteriano, na hora de passar o catéter, né? Se você não usou barreira máxima, não fez a asepsia correta, não esperou o clorox secar, então geralmente você pode ter biofilme na superfície externa por bactérias. Mas a colonização fúngica geralmente é intraluminal, dentro do lúmen do catéter, né? E eles se grudam à superfície e aí não tem nada que arranque aquele biofilme dali, tá certo? O ideal é geralmente você sacar mesmo o catéter. Tá? Então, se formou biofilme, sinto muito, muitas vezes você perdeu o catéter. Tá? Mas aí a gente tem uma situação muito, né, que assim como na medicina nada é 100%, a gente tem uma situação aqui que também não é 100%. Então, nem sempre eu vou poder sacar esse catéter. Quando? Em não neutropênicos, que geralmente são pacientes que não têm um risco menor para desenvolver candidemia, você tem uma maior chance, uma maior possibilidade de trocar esses catéteres, porque o foco provavelmente é só o catéter, né? Já nos neutropênicos, que tem uma barreira mucosa muito mais danificada por causa das quimioterapias, por causa da deficiência celular, né, por causa da deficiência macrofágica, você tem maior risco de refazer infecções por cândida. Então, muitas vezes, a ponderação sobre retirar um catéter no não neutropênico é muito diferente do paciente neutropênico, né? Via de regra, o ideal é sempre tentar trocar, mas os pacientes neutropênicos, muitas vezes também, eles não só vão ter um catéter central, um catéter periférico, um PIC, mas eles vão ter um portocat, um permicat, que são muito mais complicados, não só de tirar, como de passar outro depois, que são pacientes que muitas vezes já foram extremamente puncionados, têm falência de acesso venoso. Então, nesses casos, a gente tem que tomar cuidado e discutir com o infectologista, com a CCH, discutir com um clínico, com um cirurgião, custo-benefício da possibilidade de arrancar aquele foco que você está vendo. Tá certo? Muitas vezes o que você vai precisar é o direcionamento de uma terapia supressora, né? Então você vai usar o antifúngico, avaliar ele clinicamente durante 48, 72 horas e ver se o paciente já estabilizou e tem condição de fazer um outro acesso. Então já chama o cirurgião, deixa ele sobre aviso na jogada, discuta isso com a equipe multidisciplinar e tomem a decisão. Tá? Complicações também que vocês vão achar, como eu já falei, né, do fundo de olho. O fundo de olho ele é muito importante porque até 37% dos pacientes com candidemia têm endoftalmite. E se ele tem endoftalmite, não é que você vai lá e fazer uma vitrectomia, fazer, né, uma cirurgia para curar o paciente, uma injeção de anfotericina no olho do paciente, não é isso. A questão é, você identificou um agravo, uma embolização, então provavelmente você vai estender para 4, 6 semanas a terapia antifúngica, dependendo do que você vê, tá certo? Então, se você tem um colega oftalmo do seu lado, se você vai fazer oftalmo, entenda isso, tá? O fundo de olho não é simplesmente para definir conduta da endoftalmite, mas é para definir tempo de terapia sistêmica mesmo, para salvar a vida do paciente. O ecocardiograma também, quase 2,5% das endocardites no total são fúngicas, e quase 50% das endocardites fúngicas são por cândida. Tá? Isso é importante entender. Nos adultos, elas correspondem a 50% das endocardites. Desculpa, 50% das endocardites ocorrem em adultos e fúngicas, tá? Só que a mortalidade é muito maior nas que ocorrem nas crianças. Então, as crianças, por si, elas geralmente são muito mais difíceis de se diagnosticar endocardite fúngica. Para quem for pediatra, preste atenção, tá? Inclusive, os fluxogramas de diagnóstico de provável infecção fúngica em neonatos e crianças são muito menos permissivos, geralmente são muito mais agressivos na forma de entrar com terapia antifúngica empírica, porque a mortalidade é muito maior, né? 9 em cada 10 crianças morrem se por acaso ela desenvolver uma endocardite fúngica. Porque o diagnóstico é muito difícil, muito tardio e muitas vezes a evolução é catastrófica. Tá? A sensibilidade dos métodos, transtorácico ou transesofágico. O transtorácico, na literatura, oscila aí a sensibilidade de 60% a 75% e transesofágico de 70% a 85%, 90%.
Isso varia muito e é um pouco controverso, mas o que se sabe é que os dois métodos são muito específicos quando acham realmente uma lesão sugestiva de trombo ou vegetação ou abscesso. Tá? Achou trombo, vegetação ou abscesso no endotélio, nas valvas, prolongue a terapia antifúngica e chame já o infectologista e o cirurgião cardiovascular para ver se não vai ter que operar essa válvula. Endocardite fúngica, via de regra, tem que ser operado, tá certo? Então, isso é importante de se falar. Por quê? Mais uma vez a palavra biofilme. Né? O fungo que adere e forma um biofilme na válvula ou no endotélio cardíaco, ele dificilmente vai ser eliminado simplesmente através do antifúngico, certo? Vocês podem acabar achando coisas muito sutis ou coisas muito grotescas. Esse é um exemplo bem grotesco, né? Tipo de quase uma couve-flor, né? De uma vegetação fúngica. Mas isso é um exemplo para ficar claro, de que existem infecções, isso aqui é uma endocardite fúngica por cândida, no paciente usuário de drogas endovenosas, tá certo? E, basicamente, isso não vai sair com antifúngico nunca. Tá? Isso precisa ser operado muitas vezes. É claro que existem definições caso a caso, mas o biofilme fúngico geralmente é muito mais difícil de se remover. Então, via de regra, você vai precisar conversar com um cirurgião cardiovascular. As tomas vão te ajudar a achar sinais de outras infecções disseminadas, como esses microabscessos, né, ou abscesso do sistema nervoso central, osteomielite, peritonite, granulomas, outros órgãos afetados. E lembrem, o auxílio do infectologista também vai ser muito importante nesse manejo, eu já falei também na outra aula, tá? Mas é importante reforçar, porque esse estudo é basicamente direcionado para infecções por cândida. Então, os pacientes que passam por avaliação do infectologista, como vocês viram, não é um fluxograma fácil, né? Existem muitos passos, mas basicamente a ideia fica de que você precisa suspeitar, que você precisa tratar cedo, que você precisa buscar agravos. O infecto ajuda nesse processo, né? Então, você vê que existiu uma diferença muito importante entre pacientes que acabaram não recebendo tratamento empírico de fungos, dos pacientes que acabaram desenvolvendo efetivamente candidemia, né? A taxa de médicos assistentes que não estavam suspeitando de candidemia era muito menor para quem tinha a ajuda do infectologista. A taxa de médicos que consideraram candidemia um contaminante, o que é extremamente grave, foi muito menor quando você tinha um infectologista ajudando no caso. A duração da terapia foi maior, geralmente nos casos do infectologista, porque eles identificavam mais agravos e usavam muitas vezes mais azólicos, porque fazia o descalonamento para via oral, quando achava seguro. Tá? Incorrendo em muito menos custos e muito menos riscos para o paciente e para o serviço. O número de culturas feitas também era maior entre quem tinha ajuda do infectologista. E basicamente você vê que você tinha mais ecocardiogramas feitos e mais consultas do oftalmo, exatamente porque a gente falou. É muito comum que as pessoas simplesmente vejam, é candidemia, ok, tá com antifúngico, acabou, fim de história. E vocês sabem que candidemia não para no diagnóstico. Você tem que fazer todo um rastreio e um segmento seriado. Né? E remoção do catéter também. Né? A taxa de remoção do catéter é muito maior quando você tem auxílio do infectologista, porque ele ajuda a pensar no foco do biofilme. Então, no final, a sobrevida era 25% superior para quem tinha a ajuda de um infectologista. Isso é importante porque isso chama a atenção para o trabalho multidisciplinar. Você vai precisar de ajuda do infectologista, vai precisar de ajuda do oftalmologista, vai precisar de ajuda do cardiologista, vai precisar de ajuda do cirurgião cardiovascular. Candidemia é um trabalho de grupo, tá certo? Se você não tem ali, tente um contato por celular, mas peça ajuda porque não é realmente fácil, tá certo? E tem 70% de mortalidade no nosso país. É uma infecção extremamente grave, ok? Então, como resumo da aula, lembrem-se que a candidemia é prevalente, 10% das infecções de corrente sanguínea no estado de São Paulo são por cândida, sendo que mais da metade já é por cândidas não albicans. Né? É uma doença grave, como eu acabei de falar, tem 70% de mortalidade. Tenha um alto índice de suspeição, lembre-se dos fatores de risco, tá? Os imunossuprimidos, com neutropênicos, oncohematológicos, cirurgia abdominal, perfuração abdominal, colonizados, pense nisso. Se ele está com síndrome inflamatória persistente, ou sepse grave refratária, inicie logo uma terapia precoce, não fique esperando, ainda mais nos que são de alto risco, os neutropênicos, tá? Prefira sempre equinocandina. Se você não lembra muito bem o fluxograma, comece com a equinocandina e aí depois você pensa.
senão você discute um pouco melhor a questão da possibilidade de ser um azólico ou não, veja qual que é o protocolo da sua instituição, faça culturas seriadas, não simplesmente abandone o diagnóstico, mas seria as culturas até obter esterilização para definir então até quando você vai tratar. Descalone ou faça o switch para via oral se for possível, se precisar discute com o infectologista isso. Procure sítios de infecção profunda ou focos fechados, né? Então faça o fundo de olho, faça o ecocardiograma, se ainda não achou, mas persiste a piora, ou a hemocultura positiva, faz tomo, faz ultrassom, procura. E sempre que preciso, procure um infectologista, porque é uma infecção extremamente difícil, uma infecção extremamente grave. Tudo bem? Obrigado pelo momento, pela disposição de conversar com vocês. Eu deixo meu contato aqui, para quem gosta também de seguir nas redes sociais, a gente tem, junto com os outros professores, o Instagram, o Infecto Descomplicado. Vocês podem procurar mais algumas informações lá. Tá bom? Muito obrigado. Professor Nathanael, muito obrigado pela aula, foi extremamente didático. Nem de longe eu tive uma aula assim de farmaco / antifúngico na faculdade, então assim, extremamente muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, e como eu falei, as aulas estão muito boas, os temas estão muito bons, e vocês da Liga estão de parabéns, porque realmente é um evento muito importante aí, e espero que vá para frente, né? Eu agradeço mais uma vez. Professor, qual a palavra-chave de hoje? Assim como da outra aula, ela permanece a mesma, suspeição, né? Você só acha fungo quando você suspeita. Infelizmente, a gente suspeita pouco e por isso que a mortalidade é tão alta. Então, se você suspeitou, o resto você procura, né? Como tratar, onde tratar, com quem falar, com quem conversar. Mas se você não suspeitar, você nunca vai desencadear o processo. Tá? Então, suspeição, gente. Pensem, pode ser cândida. Então, a chave de hoje é suspeição. Agradecer mais uma vez o professor Nathanael. E vai os recadinhos da semana. Bom, aqui embaixo vai estar o link do Forms para vocês botarem a presença na aula. Vai estar por 24 horas. E pelo Form a gente vai sortear mais um produto. Se eu não me engano, vai ser da Jaleco. Posso estar errado, mas se não me engano, vai ser da Jaleco. E na semana que vem são nossas duas últimas aulas com a professora Joana, que ela vai começar a parte de vírus. A meningite viral e vírus respiratórios. Talvez ela fale um pouco de Covid, vamos ver. Mas, bom, agradeço mais uma vez ao professor Nathanael, a todos que estão assistindo, e muito obrigado, até semana que vem. Nice. Oi, gente, meu nome é Judy, eu sou atual gestão da Liga Acadêmica de Infectologia da Faculdade de Medicina de Taubaté. E hoje eu vim falar com vocês sobre uma instituição que esse curso escolheu ajudar por meio de doações, que é a instituição Casa e Vida, que ajuda pessoas com ISTs e dá todo o suporte necessário, com almoços, alimentos, medicamentos, fraldas, dá todo o suporte mesmo para essas pessoas. E a instituição existe há 16 anos na cidade já e já ajudou muita gente. E agora, nesse momento de crise, está precisando da nossa ajuda. Então, muitas pessoas já ajudaram pela inscrição mesmo no DOIT, mas quem quiser ajudar diretamente a instituição ainda consegue através do link que nós estamos disponibilizando no final de todos os vídeos, na descrição. Então é isso, quem puder ajudar, por favor, e muito obrigada.